Agora nós vamos trabalhar as funções da linguagem. A gente já viu os elementos, que para compor a comunicação, e cada elemento desse está ligado, a uma função da comunicação. Então vamos lá. Nós temos a função denotativa. A função denotativa ou referencial é aquela que quer que você entenda a mensagem, certo? Com clareza, com objetividade. Por exemplo, o jornal. A função conativa é chamada de conativa ou apelativa. É aquela que quer convencer o receptor, o ouvinte, de alguma coisa. Então, ele quer mudar o comportamento do ouvinte. A função emotiva ou expressiva, ela é aquela que fala do eu. Todo texto que você lê, que ele estiver em primeira pessoa, que ele estiver falando de eu, ele é um texto emotivo. A função fática é o texto que ele quer verificar, que ele quer testar se está acontecendo a comunicação mesmo ou não. Metalinguística é uma autoexplicação, é quando o próprio meio que você usou para comunicar está explicando aquele meio de comunicação. A função poética é aquele texto que ele está voltado mais para a estética, para as rimas, para os sons. Agora nós vamos ver isso aqui separadamente. Função referencial é centralizada no referente, ou seja, na mensagem, no entendimento. É quando o emissor procura oferecer informações e estas vão ser objetiva, direta, denotativa. O que é denotativa? O que está escrito é o que quer dizer. Sempre, prevalecendo a terceira pessoa, e ela é comum nos jornais e nos livros e textos científicos. Exemplo: pandemia do coronavírus, ao vivo, últimas notícias do coronavírus, a situação de saúde de Trump e a crise política do Brasil. Trump segue internado após confirmação da Covid-19. Após Nova York, Paris aperta medidas e fecha bares diante da segunda onda de coronavírus. Madrid passa seu primeiro dia útil de restrições com quase nenhum controle. Brasil soma 146.352 mortos e mais de 4,91 milhões de contágios. Então, isso aqui foi uma notícia que eu tirei do jornal de hoje. Então, essa função aqui é a função referencial. Por quê? Porque você leu, você entende. Não tem nada assim, eu não entendi o texto. Não tem como você entender. Aqui está falando que o Trump está internado, que Nova York, Paris apertou, a medida contra o coronavírus porque está tendo a segunda onda de infecção. Então fala do número de mortos e contágio no Brasil. Então isso aqui não tem o que você entender, certo? Você leu, é a mensagem. Essa é a função referencial. Função conativa ou apelativa é quando o emissor quer convencer o receptor a mudar um comportamento, e pode ser para um comportamento de comprar, um comportamento de atitude. Então, a função conativa ou apelativa, ela quer convencer o ouvinte de algo. Cumpre aqui é a tentativa do emissor de convencer o receptor de praticar a ação da compra. Outro exemplo, as propagandas. Gente, toda propaganda, a função dela é conativa ou apelativa, porque ela quer que haja uma mudança de comportamento da pessoa. Vote consciente, seu voto tem consequências e faz toda a diferença. Não venda, não troque, não negocie. Então, isso aqui é um texto atual falando da importância do voto. Outro aqui, sapato. Se você não gostou, é fácil trocar. Candidato só depois de 4 anos. Então, outro texto falando da nossa atual situação, São textos persuasivos que fala, por exemplo, desse aqui, a importância do voto, e as suas consequências, como aqui, voto consciente, que faz a diferença. Agora, outro texto, apelativo, conativo, tá com raiva? Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, ou seja, você vai mudar os seus ânimos,
a sua situação emocional quando você morder no bombom serenata de amor. Agora, a função emotiva. Gente, emotivo é qualquer texto que fala do eu. Se o texto, professor, e se for um poema? Sim. Se o poema estiver falando de eu, ele não vai ser um texto poético que nós viremos na frente. A primeira classe, não é que não é poético, ele é poético? Mas a primeira classificação dele é de texto emotivo, porque todo texto em primeira pessoa que fala de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos, ele é emotivo, mesmo ele estando em forma de poema. Exemplo, samba em prelúdio. Eu sem você não tenho nem porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Então esse aqui era um poema de Vinícius de Moraes e virou uma música. Ah, professora, mas você já falou, é um poema. Sim, mas ele é emotivo, certo? Então, se fosse para você classificar, você classificaria primeiro como emotivo, porque ele fala de eu. Outro exemplo, uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então esse aqui também é um texto emotivo, porque está falando de eu, ele está em primeira pessoa. Agora, a função fática. A função fática é quando eu, emissor, eu quero testar se você está prestando atenção. Aí eu falo assim, ei, aqui, ó, está escutando? Quando você está lá no telefone, você fala. Aí você pega e fala assim, oi, você está me ouvindo? Aí a outra pessoa, sim. Então, a função fática é testar o meio ou iniciar uma comunicação. Olha aqui no exemplo. Alô? Ei, alô? Então, assim, essas palavrinhas até então não teve nenhuma comunicação. Só foram testes para ver se a comunicação está acontecendo ou não. Outro exemplo. Alô, né? Exemplo da função fática. E aí, cara, tudo bem? Tudo. E lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Então isso aqui, até então, gente, não houve uma comunicação, não teve uma mensagem, não houve um entendimento de algo, né, a ser comunicado. Então esse aqui foi o primeiro passo para que a comunicação aconteça. Então essa é a função fática. A função poética. A função poética, ela é centralizada na mensagem. Ela é mais afetiva, sugestiva, conativa. O que é isso, conativa? É quando ela fala alguma coisa e quer dizer outra. Valoriza as palavras, as combinações das palavras, que são as rimas. Ela é muito comum nas obras literárias, nas poesias, né, nas letras de música e algumas propagandas também. Olha um exemplo, um poema. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Então, olha a estrutura. Então, o texto poético é isso. Ele valoriza a estrutura, a forma que foi escrita. Então, a forma com que ele saiu, que ele escreveu, saiu de lá assim, você já entende que ele bebeu demais e ele saiu o quê? Tonto, né? Cambaleando. Então, foi isso que o poema, né, quis dizer na forma de estruturar essas palavras. Então, no texto poético, até a forma de você dispor as palavras faz parte, né, da mensagem que ele está querendo dizer. Aí poderia alguém olhar e falar assim, ai, professora, eu não entendi nada, por que essas letras estão assim embaralhadas? Mas era para mostrar o movimento que ele estava fazendo ao sair do bar, né? Ele estava meio que cambaleando. Milor Fernandes. Agora eu trouxe outro texto aqui do Ricardo Azevedo, ele é um poeta contemporâneo, né? Um vírus para e pensa. Seria o gênero humano uma espécie de doença? Então, o poema, né, do Ricardo Azevedo traz uma reflexão, né, dos nossos problemas atuais, e cada um vai dar uma resposta e entender de uma forma.
Agora, gente, a função metalinguística é a utilização do código para falar dele mesmo. Quando eu estou usando palavras para te explicar o significado dessas palavras, o que eu estou fazendo aqui, gente, é uma função metalinguística, porque eu estou usando a fala para te explicar o significado dessas palavras. Então, isso aqui é chamado de função metalinguística. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem com os próximos exemplos. Olha aqui, uma poesia, um poema que fala sobre poema. Isso é metalinguístico. Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele está falando em um poema de como vem a inspiração para o poema. Então, esse poema aqui, ele é classificado como metalinguístico. É um poema que fala sobre o poema. Agora, outro exemplo aqui, Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sente bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, no poema Autopsicografia, Fernando Azevedo, ele fala da inspiração poética, ele fala que o poeta ele é um fingidor na hora de escrever, que ele finge, né, que é dor aquilo que ele está sentindo, ou seja, ele escreve sobre uma dor que talvez ele não sentiu. Então, um poema que fala sobre escrever poema, ele é metalinguístico. Agora, um desenho que mostra você fazendo o desenho, olha para você ver, ele está fazendo com a mão e ele desenhou a própria mão. Então, este é um desenho metalinguístico. Olha aqui, o artista, né, se olhando no espelho para se desenhar. Então, também é um desenho metalinguístico, um desenho mostrando como fazer um desenho. Aqui eu trouxe outro exemplo de desenho que ensina a fazer desenho. Então, primeiro vamos fazer o porquinho. Você vai fazer uma bolinha. Depois você faz uma bolinha com a bolinha no meio e 2 pontinhos. E faz ali as orelhinhas. Faz os 2 pontinhos, traça a boquinha, pronto. Um desenho ensinando a fazer um desenho. Então, isto é o que? É a metalinguística. Agora aqui o último e mais comum exemplo de metalinguística. Alunos, toda vez que você pega um dicionário, que apesar que ninguém não pega o dicionário mais, pega o celular e vai lá no Google, né, para pesquisar o significado das palavras, mas isso que você está fazendo é uma metalinguagem. Você está usando uma palavra para saber o significado da palavra com palavras, porque se você escrever lá no dicionário, no seu Google lá, metalinguística, vai vir com palavras explicando o significado da palavra. Então, toda vez que você faz uma pesquisa, você está usando a função metalinguística. Todo dicionário, ele é uma função metalinguística. Tranquilo?